Amados irmãos e irmãs, bem-vindos de volta para o programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje vamos refletir juntos sobre o Evangelho para o 18º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um programa Vivendo a Palavra de Deus, é uma alegria reencontrarmos-nos aqui hoje para meditar o Evangelho deste 18º domingo do tempo comum. O trecho do Evangelho que ouvimos é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Como vocês se recordam, nos últimos 3 domingos do tempo comum, escutávamos o discurso de Jesus sobre o reino dos céus, contado em parábolas, as 7 parábolas. Agora, iniciamos este novo momento no Evangelho de Mateus, que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como a sessão dos pães, porque gira em torno da narrativa das 2 multiplicações dos pães. É importante frisar que toda sessão deste trecho do Evangelho é concebida, sobretudo, de modo a que Jesus apareça como o novo Moisés, que oferece um maná superior ao antigo. E, nesse sentido, domina também as águas do mar como Moisés. Então, neste momento, o novo Moisés, aquele que oferece um maná superior ao antigo, e no próximo domingo veremos também Jesus recordando sobretudo que domina as águas do mar, para lembrar que Jesus, como Moisés, tem domínio sobre as águas do mar. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, hoje, chamando a atenção sobretudo para o relato que hoje ouvimos, percebemos um elemento muito importante e que devemos destacar. Esse trecho do Evangelho que trata do milagre da partilha dos pães, é importante frisar que esse relato da partilha dos pães é tão importante para as primeiras comunidades cristãs que ele é contado pelos 4 evangelhos. Isso é muito raro, um gesto de Jesus ou uma atitude de Jesus que seja registrada e contada nos 4 evangelhos. Hoje nós vemos exatamente esse trecho da partilha dos pães, do milagre da partilha dos pães, que também pode ser encontrado nos outros evangelhos. Pelo menos 6 vezes nós vimos e ouvimos na Sagrada Escritura esse relato da partilha dos pães. Frisando, sobretudo, o contexto desse texto do Evangelho de Mateus. Lembremos-nos que as autoridades religiosas e políticas da época de Jesus eram muito caracterizadas por uma exploração do povo, exploração das pessoas mais simples. Esse era um aspecto que normalmente se poderia constatar no contexto ali dos contemporâneos de Jesus e da
das primeiras comunidades cristãs. Havia da parte das autoridades religiosas e políticas um grande, digamos, sentimento de exploração do povo. O povo mais simples, os necessitados, os doentes, sofriam muito com essa exploração da parte das autoridades políticas e religiosas. E, portanto, é claro, sonhavam com um pastor, com um Messias que cuidasse deles, que de fato se preocupasse com suas necessidades e de fato fosse pastor, preocupado, atento e cuidadoso para com eles. Eis que esse pastor e esse Messias é Jesus. Vejam que o início do Evangelho nos apresenta o versículo que Jesus, quando soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Aqui, o anúncio da morte de João Batista que chega até Jesus. João Batista, o precursor, aquele que preparava os caminhos do Senhor. Frisar esse aspecto. João Batista era aquele que anunciava ao povo que viria um Salvador, que viria um libertador, para que assim eles pudessem de fato receber a libertação de toda aquela exploração que sofriam da parte das autoridades políticas e religiosas. É verdade que João Batista também, quando anunciava o Messias, ele esperava também por um Messias libertador, de modo eufórico, de modo poderoso, até violento. E Jesus, nesse sentido, é um Messias diferente, como sabemos, mas é o Messias anunciado por João Batista e vem sim para libertar o povo, para salvar o povo da exploração e da escravidão, mas a partir de um ponto de vista diferente, colocando-se a serviço, movendo-se por compaixão. E aqui, então, chama também a atenção o fato de que Jesus vá para um lugar deserto e afastado. Aqui para frisar e para lembrar que é exatamente o desejo do evangelista de ressaltar que Jesus é o novo Moisés, porque é exatamente no deserto, quando o povo está sendo libertado da escravidão, fazendo a travessia pelo deserto, que através da intercessão de Moisés, Deus manda o maná para o povo. E agora, Jesus, no deserto, vê aquela multidão e tem deles compaixão. Diz o texto: Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Portanto, essa palavra que nos lembra, essa palavra que nos recorda, sobretudo, Jesus, que vê essa grande multidão e se enche de compaixão. O verbo utilizado aqui no grego, no original, é derivado de uma raiz grega chamada splankna, que se traduz por vísceras, entranhas, e que, portanto, seria para o contexto da Sagrada Escritura o significado profundo dos afetos mais profundos, aquilo que diz respeito aos afetos mais profundos, aquilo que diz respeito às entranhas do indivíduo. Quando então diz o evangelista que Jesus se encheu de compaixão por aquela multidão e curou os que estavam doentes, está dizendo que Jesus se moveu a partir de sua interioridade, a partir de sua profundidade interior. Ele de fato sentiu-se compadecido, moveu-se a partir de suas entranhas. Aquilo o comoveu a partir de suas entranhas e ele se colocou numa atitude de cuidado daquelas pessoas que o procuravam, dos enfermos, daquela multidão. Jesus encheu-se de compaixão. Vejam que no final do dia, ao entardecer, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem a Jesus: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. A mentalidade dos discípulos era exatamente uma mentalidade numa perspectiva do mercado. Nós não temos condições de oferecer pães, alimento para toda essa multidão. Despede essa multidão para que eles se virem, para que eles possam resolver a sua situação comprando o alimento de que precisam. Vejam, muitas vezes a mentalidade dos discípulos é a mentalidade que nós temos. Acreditamos que cada pessoa deve se virar, deve lidar com as suas próprias necessidades e às vezes justificamos a nossa indiferença à dor, à necessidade do outro.
Vejam que a palavra de Jesus para os discípulos é clara. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, Jesus responsabiliza os discípulos. Não, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus convida os discípulos a tomarem parte daquela situação, a não serem indiferentes à necessidade da multidão, à necessidade das pessoas, mas a encontrarem alternativas, serem criativos para, de fato, resolverem aquela situação, ajudando as pessoas a saciarem a sua fome. Os discípulos respondem ainda a Jesus. Vejam a resposta dos discípulos: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Também nós muitas vezes pensamos assim: o que nós temos aqui é só isso. O que temos a oferecer é só isso. Os dons que temos são poucos. Muitas vezes nós pensamos que o que temos é tão pouco que não pode ser uma ajuda concreta para as pessoas. E assim nós nos justificamos de não colocar o que temos, sejam os nossos bens materiais, sejam os nossos dons também naturais, a serviço das pessoas. Eles respondem: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E a atitude de Jesus, sem questionar, ele simplesmente pede aos discípulos: trazei aqui aquilo que vocês têm. Trazei-os aqui, ou seja, apresentem aqui os seus dons, o que vocês podem oferecer. Jesus não pede a eles para trazerem aquilo que não tinham. Jesus pede a eles para trazerem o que eles tinham. Se pouco ou muito, não importa, mas tragam aqui o que vocês têm. Vejam que ensinamento bonito, meu irmão, minha irmã. Deus não pede de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Ele pede de nós que a gente ofereça a Ele aquilo que nós podemos. E oferecendo a Ele aquilo que nós podemos, Ele, como ouvimos no Evangelho, multiplicará. Como? Rendendo graças a Deus por aquilo que lhe oferecemos. Aprender a dar graças pelo que temos, entendendo que o que temos, quando partilhado, pode gerar uma bonita partilha e pode saciar a fome de uma multidão. Jesus pede, portanto, aos discípulos que tragam o que eles têm. Eles trazem. Jesus então pede que a multidão se sente na grama. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ou seja, pegou os dons que eles lhe ofereceram, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Rezar em ação de graças por aquilo que os discípulos lhe ofereceram foi o que Jesus fez. Como deveríamos aprender com Jesus a ser gratos pelo que temos, ser gratos por todas as coisas que possuímos, todas as coisas que temos, pelos dons que Deus nos deu. Aprender a cultivar esta ação de graças, esta gratidão pelo que temos, pelo que recebemos de Deus e aprender a colocar isso que temos a serviço das pessoas, a serviço dos outros. É interessante a nota que diz que Jesus mandou que aquela multidão se sentasse na grama. No contexto da Sagrada Escritura, isso tem um significado profundo. Jesus não distribuirá pães para uma massa anônima, mas lhes convida a se sentarem na grama, para que assim nos recordasse a importância de viver em comunhão, assentados juntos como irmãos para tomar o alimento. Não se trata de uma massa anônima. O cuidado de Jesus como pastor é um cuidado que pressupõe, primeiro, da nossa parte, esse desejo de nos reconhecermos todos como irmãos. Por isso, se assentar à grama significa exatamente como que aqueles assentados à mesa, vivendo em comunhão, partilhando do mesmo pão. Depois, Jesus partiu os pães e os deu aos discípulos, pedindo a eles que os distribuíssem às multidões. E sabemos o resultado. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vejam
Que ensinamentos hoje nós recebemos do Evangelho? Primeiro, entender que Jesus se apresenta como o novo Moisés, aquele que no deserto, enchendo-se de compaixão da multidão, cura os doentes e lhes oferece o pão que sacia a sua fome. Segundo, a corresponsabilidade dos discípulos. Jesus exorta os discípulos a assumirem a responsabilidade de oferecerem também seus dons para colocarem a serviço das pessoas. Convida-nos a cada um a aprender a cultivar gratidão por aquilo que temos e a aprender a partilhar o que temos e somos com os nossos irmãos. Depois, meus irmãos, viver essa bonita comunhão, membros de uma mesma família, como irmãos que se alimentam do mesmo pão. Partilhar o que temos e o somos com os nossos irmãos e irmãs, saciar a fome da multidão, ser capaz de compaixão, vencer a indiferença. Que Deus nos dê a graça de viver à luz do Evangelho que hoje ouvimos, partilhando o que temos e somos, aprendendo a ser gratos a Deus por aquilo que temos e somos, aprendendo a partilhar com os irmãos o que temos e somos e vivendo em comunhão entre nós, todos nos sentindo pertencentes ao mesmo corpo de Cristo, à mesma família, à mesma comunidade, como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, recebam a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Neste início do mês vocacional, que Deus possa lhes abençoar na sua resposta generosa ao chamado de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa Vivendo a Palavra de Deus, se Deus quiser.